Você já sentiu que dá o seu melhor, e mesmo assim, a vida parece te devolver silêncio, provas ou caminhos difíceis, como se existisse uma força invisível observando cada passo, registrando cada intenção, esperando o momento exato para te responder, de maneiras que nem sempre você pode antecipar ou compreender. O que você está prestes a descobrir não é uma crença da moda nem uma filosofia importada para fazer quem a escuta se sentir bem. É um conhecimento antigo, protegido por séculos, transmitido em silêncio por sábios que compreenderam algo que a maioria das pessoas que vivem no mundo moderno ainda ignora. O karma não pune, o karma revela. E quando você compreende suas leis, não como uma lista de regras que deve seguir para evitar consequências negativas, mas como a descrição de como a existência realmente funciona em um nível que vai além do visível. Sua vida deixa de ser uma série de acidentes encadeados e se torna um caminho consciente, onde cada passo faz sentido, mesmo que no momento de dá-lo você não consiga ver aonde leva. Se você ficar até o final, descobrirá um princípio oculto que pode mudar a maneira como você entende seu destino e a forma como o universo responde a cada decisão que você toma, cada emoção que você sustenta e cada intenção que você planta no solo invisível da sua vida interior. Agora, respire fundo. Tudo começa muito antes do que você imagina. Muito antes de existirem cidades iluminadas, relógios que dividem o tempo em fragmentos gerenciáveis, ou telas que capturam a atenção desde o momento em que se abre os olhos até que se os fecha à noite. Houve seres que olhavam o céu noturno com uma qualidade de atenção que o mundo moderno quase perdeu por completo. Não olhavam para se entreter nem para encontrar confirmação do que já acreditavam saber. Olhavam para compreender algo que sentiam ser importante de uma forma que nenhuma outra atividade humana podia satisfazer. Em templos silenciosos, construídos com uma precisão que obedecia a princípios que hoje mal começamos a redescobrir. Em cavernas onde o único som era o da própria respiração amplificada pelo silêncio absoluto. E em florestas tão densas que a luz do sol chegava filtrada e sagrada como se o próprio ambiente tivesse decidido criar um espaço de contemplação natural. Esses observadores da existência estudavam a vida como se fosse um rio vivo, um sistema de correntes e contracorrentes, de profundidades insondáveis e superfícies brilhantes, que seguia leis tão precisas e inevitáveis como as que governam o movimento dos corpos celestes. Não falavam de sorte. Não falavam de castigo divino administrado por uma vontade caprichosa de algum trono invisível. Falavam de destinos escritos de antemão em pedra impenetrável que nenhuma ação humana poderia modificar. Falavam de consequência, de uma mecânica invisível, mas absolutamente consistente que ligava cada causa ao seu efeito correspondente, com uma exatidão que não deixava nenhuma brecha por onde a negligência, o descuido ou a inconsciência pudessem passar sem deixar rastro no tecido da realidade. Diziam que cada pensamento mantido com intensidade e por tempos suficientes, cada palavra pronunciada de certo estado interior, cada gesto realizado com ou sem consciência do seu impacto no campo invisível que conecta todos os seres, era como uma semente plantada num jardim que nenhum olho físico podia ver, mas que todos estavam cultivando constantemente, inclusive e especialmente aqueles que o faziam sem saber e sem nunca ter tomado a decisão consciente de serem jardineiros da sua própria realidade. E o que mais chamava a atenção nas suas observações, o que repetidamente voltava aos seus registros e às suas conversas com uma insistência que nenhum deles podia ignorar, não era simplesmente que as sementes ruins produzissem frutos amargos, o que parecia óbvio demais para merecer tanto trabalho de observação e documentação. Era que mesmo as sementes semeadas na escuridão mais completa e no esquecimento mais absoluto, mesmo os gestos generosos que ninguém tinha visto e os pensamentos caridosos que nunca se tinham traduzido em palavras audíveis,
floresciam eventualmente com uma exatidão que desafiava qualquer explicação baseada no acaso ou na casualidade bem intencionada. Assim foi surgindo, através de séculos de observação paciente e de transmissão cuidadosa, de geração em geração, o que as tradições do subcontinente indiano sintetizaram na palavra karma, e que as escolas herméticas do Mediterrâneo antigo descreviam sob o princípio de correspondência e que as tradições taoístas do Extremo Oriente expressavam como o equilíbrio perpétuo do fluxo natural da existência, que nenhuma perturbação pode alterar indefinidamente sem produzir o seu próprio movimento corretivo. A primeira e mais fundamental de todas as leis que estas tradições identificaram de forma convergente, com linguagens completamente diferentes, mas com uma estrutura subjacente assombrosamente similar, é a que hoje conhecemos como a lei de causa e efeito. Tudo o que fazes retorna, nem sempre da mesma pessoa que recebeu a ação original, porque o universo não opera com a lógica estreita do intercâmbio direto que a mente humana prefere pela sua simplicidade, nem sempre no mesmo contexto, nem no mesmo momento, nem através do mesmo canal pelo qual a energia original foi enviada, mas sempre com uma consistência que quem a observa com atenção e por tempos suficientes, não pode continuar atribuindo à coincidência. De alguma forma, e em algum momento, retorna ao campo de onde saiu. Imagina isso. Você ajuda alguém, num momento de dificuldade genuína, sem calcular o benefício que você poderia obter desse gesto, sem guardar um registro mental do que essa pessoa te deverá, simplesmente porque, naquele momento, algo no seu interior te diz com uma clareza que não admite debate, que é o correto. E essa pessoa nunca te devolve o favor diretamente, talvez por as circunstâncias da vida dela não permitam, talvez porque o caminho de vocês dois tomou direções que já não se cruzam com a frequência necessária. Da perspectiva limitada de quem só consegue ver as trocas diretas e os balanços imediatos, você poderia concluir que sua generosidade foi um gasto sem retorno, que o universo não registrou esse esforço, que a bondade não tem sentido prático num mundo que parece funcionar com outras regras. Mas meses ou até anos depois, no momento exato em que você precisa, mesmo que você mesmo tenha esquecido completamente aquela semente que plantou num dia comum que já não lembra com clareza, aparece alguém completamente inesperado com exatamente a ajuda que sua situação exigia e que nenhum planejamento seu teria conseguido organizar com tanta precisão. Isso não é coincidência. É uma semente florescendo em silêncio no jardim invisível que todos cultivamos a cada dia, sejamos ou não conscientes de estar fazendo isso. Mas há algo ainda mais profundo que esta primeira lei, algo que os sábios dessas tradições consideravam seu complemento absolutamente necessário, e sem o qual a compreensão do karma se tornava perigosamente incompleta. Não basta entender que o que a gente faz volta. Essa compreensão, sem seu complemento ativo, pode se tornar sutilmente uma forma de passividade disfarçada de sabedoria, numa atitude de esperar pacientemente que o universo faça o que lhe cabe, enquanto a gente permanece num estado de expectativa que não produz nenhuma. A segunda lei, a lei da criação, corrige essa tendência com uma afirmação que é ao mesmo tempo evidente e profundamente perturbadora para quem assimila com a seriedade que merece. Sua vida não é algo que acontece com você. É algo que você constrói, com cada pensamento que sustenta, com cada emoção que alimenta, com cada decisão que toma nos momentos pequenos e invisíveis, onde a maioria das pessoas age no piloto automático, sem perceber que está semeando. A alma humana não foi projetada para esperar que a felicidade venha de fora. Foi projetada para criar de dentro. E cada ação que você toma, cada palavra que escolhe em vez de outra, cada hábito que cultiva ou abandona, está moldando com uma precisão que supera qualquer plano consciente o mundo que você habitará nos dias, meses e anos que virão. Você não é um espectador da sua própria história. Você é o arquiteto dela. E reconhecer essa diferença com toda a profundidade que merece é o primeiro passo no caminho da consciência kármica real. Há um tipo de sofrimento
que não aparece em nenhum diagnóstico clínico, e que a psicologia convencional classifica com categorias que, embora úteis para certos propósitos específicos, não conseguem tocar sua verdadeira raiz, porque foram projetadas para outro tipo de problemas. É a sensação de fazer o certo segundo todos os critérios disponíveis no mundo comum, de agir com razoável integridade, de se esforçar genuinamente, de tentar ser uma boa pessoa no sentido mais concreto e praticável dessa expressão, e ainda assim acordar no silêncio das 3 da manhã, com a mente cheia de perguntas que não têm resposta clara em nenhum lugar onde se possa ir buscá-la. A sensação de que certas feridas retornam com disfarces completamente diferentes, mas com o mesmo peso emocional essencial, de que certos padrões se repetem nas relações, mesmo que as pessoas envolvidas mudem, e mesmo que se tenha feito tudo o que estava ao alcance para que desta vez fosse diferente. De que há algo dentro que parece estar preso num ponto que não pode ser identificado com precisão, mas que se sente com uma clareza que às vezes é mais exaustiva que a própria dor. Os sábios das tradições kármicas ensinavam algo que a cultura do progresso material tem feito de tudo para marginalizar, porque é profundamente incômodo para uma sociedade construída sobre a promessa de que o avanço exterior resolve os problemas interiores. O karma nem sempre se manifesta como eventos que acontecem fora, como golpes de má sorte ou circunstâncias adversas que se pode apontar o dedo e atribuir a forças externas. Com uma frequência que quem o observa honestamente em sua própria vida não pode negar, o karma não resolvido se manifesta para dentro como um desconforto sem nome claro, como uma inquietação sem objeto específico para apontar, como uma resistência interior que se interpõe entre a pessoa e a versão de sua vida, que sente que deveria estar vivendo sem poder explicar de maneira satisfatória o que exatamente a bloqueia. E aqui emerge a terceira lei do karma, a lei da humildade, que é também a lei mais resistida pelo ego e a mais profundamente libertadora para a alma, quando finalmente é recebida com a honestidade que requer. Nada muda até que você o reconheça. Esta afirmação parece simples, mas sua simplicidade é enganosa, porque o que requer na prática é um dos atos mais exigentes que um ser humano pode realizar. Olhar para dentro, sem o filtro distorcedor do orgulho, que precisa ter razão, sem a anestesia conveniente da negação, que torna a realidade mais tolerável a curto prazo, à custa de torná-la mais pesada a longo prazo. E ver com uma clareza que não admite nuances confortáveis o que realmente está ocorrendo no território interior. Imagine caminhar por horas com uma pequena pedra dentro do sapato. Nos primeiros minutos, você pode ignorá-la. A determinação de chegar ao destino, a atenção distribuída entre o caminho e os pensamentos que acompanham qualquer caminhada longa, a decisão de não parar por algo tão pequeno que mal merece ser classificado como obstáculo, permitem que a dor seja registrada, mas não atendida. A cada quilômetro adicional, essa pequena pedra produz uma irritação que cresce de forma completamente desproporcional ao seu tamanho físico. A postura muda para compensar a dor. Os músculos ao redor do ponto de atrito se contraem de maneiras que começam a produzir dores secundárias no pé, no tornozelo, no joelho. A energia disponível para aproveitar o caminho diminui porque uma porção crescente dela está sendo consumida na gestão do desconforto. E quem se recusa a parar para tirar essa pedra, não está sendo corajoso nem estoico no sentido nobre dessas palavras. Está sendo, no sentido mais preciso e mais compassivo que se pode usar aqui, simplesmente inconsciente de quanto lhe está custando algo que poderia ser resolvido em 30 segundos de atenção honesta. Assim funcionam os conflitos internos não resolvidos dentro do campo kármico. As emoções que são evitadas sistematicamente porque enfrentá-las parece doloroso demais ou complicado demais neste momento, embora esse momento já dure anos. As decisões que são adiadas indefinidamente, porque tomá-las exige aceitar uma verdade que a versão confortável consigo mesmo prefere. Não olhar diretamente. As relações que se mantêm por hábito
ou por medo do vazio que deixariam se fossem desfeitas, embora há muito tempo tenham deixado de nutrir genuinamente qualquer uma das partes envolvidas. As crenças sobre si mesmo instaladas na infância, em momentos de vulnerabilidade, onde a criança não tinha a capacidade de questionar o que os adultos importantes lhe transmitiam como verdade, que já não correspondem em absoluto a quem se é décadas depois, mas que continuam operando das profundezas do sistema nervoso, como se fossem leis naturais e mutáveis, em vez de interpretações que podem ser revistas e transformadas. Todos esses elementos não resolvidos se acumulam no campo kármico e, eventualmente, retornam em forma de situações, relações ou estados internos que exigem exatamente o tipo de atenção que se tem negado por anos. A humildade genuína neste contexto não é a virtude social de quem se rebaixa diante dos outros para parecer acessível, nem a atitude de quem minimiza suas próprias conquistas para não incomodar ninguém. É algo muito mais exigente, muito mais específico e muito mais transformador. O valor de dizer com uma honestidade que não admite negociação: sim, aqui há algo que ainda não estou vendo. Sim, há uma contribuição minha no que me causa sofrimento. E assumir essa contribuição não é uma derrota que me diminui, mas a única porta de saída real de um ciclo que, de outra forma, continuará indefinidamente. E quando essa aceitação se produz com suficiente profundidade e sinceridade, quando o ego para de gastar sua energia em defender-se da realidade que o incomoda e redireciona essa mesma energia para o trabalho interior que tem adiado, algo se liberta no campo kármico que até aquele momento permanecia bloqueado. Porque chega então a quarta lei, a lei do crescimento, que completa com sua metade ativa o que a humildade começou com sua metade receptiva. O verdadeiro crescimento não ocorre quando você muda as circunstâncias externas da sua vida, embora essa mudança externa possa ser necessário, válido e urgentemente requerido em certos momentos. Ocorre quando você muda o solo interior de onde percebe, interpreta e responde a tudo o que a vida traz. Você pode se mudar para outra cidade, mudar de emprego, terminar relacionamentos que te faziam mal, modificar seu ambiente físico de maneiras radicais e absolutamente necessárias. E se os padrões de pensamento e de resposta emocional que geraram as circunstâncias anteriores permanecerem intactos abaixo de todas essas mudanças de forma, você encontrará com uma consistência que eventualmente resulta impossível ignorar que a nova cidade reproduz os mesmos conflitos que a anterior, que o novo trabalho expõe as mesmas dinâmicas que o anterior, que o novo relacionamento eventualmente toca nos mesmos pontos de dor que os relacionamentos passados. Não porque você esteja condenado a repetir, mas porque o campo kármico não responde à mudança de cenário externo, responde à mudança de frequência interior. E essa mudança de frequência ocorre no único lugar onde pode ocorrer: no trabalho silencioso, paciente e muitas vezes solitário de transformar dentro o que de fora nunca poderá ser completamente modificado. Cada momento de honestidade real consigo mesmo é uma raiz que se aprofunda nessa transformação. Cada emoção difícil que se enfrenta, em vez de evitar, é um nutriente que fortalece essa raiz invisível. Cada crença limitante que se examina à luz da consciência adulta e se encontra insuficiente, um espaço que se abre para que algo mais verdadeiro e mais generoso chegue a habitá-lo. Durante gerações inteiras, uma das crenças mais profundamente enraizadas na maneira como os seres humanos interpretam sua experiência cotidiana tem sido a ideia de que a vida simplesmente acontece ao redor deles, que os eventos vêm de fora com uma lógica própria que não tem relação significativa com o que se pensa, sente ou faz na intimidade do seu mundo interior, que o destino é uma força externa que empurra ou bloqueia, segundo critérios que estão completamente além do alcance da vontade e da consciência individuais. Essa crença, em suas versões mais elaboradas e filosoficamente sofisticadas, gerou tradições inteiras baseadas na premissa de que a vida é algo que se aceita, suporta
ou se navega como se pode, não algo que se cria ativamente de dentro. E embora haja uma sabedoria genuína, irrenunciável, em aceitar com graça o que não pode ser mudado, essa crença manteve milhões em sofrimento por muito mais tempo do que o necessário, se tivessem tido acesso à compreensão que a quinta lei traz. A lei da responsabilidade afirma algo que muitos ouvem com assentimento intelectual, mas muito poucos realmente assimilam a um nível que modifique a maneira como vivem cada dia. O que acontece na sua vida nem sempre é sua culpa, mas sempre, sem exceção e sem o consolo de circunstâncias atenuantes, é sua responsabilidade. Essa distinção entre culpa e responsabilidade não é um jogo de palavras nem uma sofisticação semântica projetada para tornar mais digerível uma verdade incômoda. É a diferença mais prática e importante que existe no caminho do despertar kármico e merece ser examinada com toda a atenção disponível, porque a confusão entre esses dois conceitos é uma das razões principais pelas quais tanta gente rejeita o ensinamento da responsabilidade pessoal antes de ter chegado a compreendê-la realmente. A culpa opera olhando para o passado, busca um defeito em quem a carrega, produz vergonha e contração, paralisa a capacidade de agir no presente e tende a reproduzir com uma fidelidade quase irônica exatamente as condições que pretende corrigir. Porque a energia que consome no julgamento do que foi é energia que deixa de estar disponível para construir algo diferente. A responsabilidade opera olhando para o presente e para o que pode ser criado a partir dele. Reconhece sem drama, nem autopunição, que somos agentes ativos em nossa própria experiência. Que há sempre algo dentro da situação atual que responde às escolhas que foram feitas e que pode responder a escolhas diferentes que podem ser feitas a partir deste momento. Produz poder, em vez de vergonha, e expansão em vez de contração. Imagine dirigir no meio de uma tempestade intensa e contínua. Você não pode controlar a chuva nem a direção do vento, nem o estado deteriorado da estrada depois de dias de chuva. Essas são as circunstâncias que a vida dispôs naquele momento e que nenhuma quantidade de desejo, protesto ou negação vai modificar no tempo disponível para agir. Mas você pode controlar com uma precisão surpreendente como você navega nessas circunstâncias, a velocidade em que vai, a qualidade da atenção que mantém sobre o que acontece à frente e ao redor, a decisão de parar, quando a visibilidade já não é suficiente para seguir com segurança, a escolha de mudar completamente de rota, quando o caminho original se tornou impossível de transitar. A tempestade não é sua culpa, mas como você dirige dentro da tempestade é totalmente sua responsabilidade. E nessa responsabilidade, que à primeira vista pode parecer um fardo adicional numa vida já com fardos suficientes, reside o maior poder que qualquer pessoa pode ter sobre a direção da sua própria experiência. Porque quem não assume a responsabilidade pela própria vida, quem a entrega às circunstâncias, a outras pessoas, ao destino, ao azar ou a qualquer outra força externa que seja convincente o suficiente para explicar o mal-estar presente, entrega simultaneamente o único poder real que tem para criar algo diferente. A sexta lei adiciona a dimensão que transforma a responsabilidade individual em algo que se conecta com o tecido mais amplo da existência. É a lei da conexão. E o que ela revela é especialmente perturbador e libertador para quem ainda acredita que suas decisões cotidianas, especialmente as pequenas e aparentemente irrelevantes, não têm grande impacto na direção geral da sua vida, nem na qualidade da realidade que experimenta. Nada no campo kármico está isolado. Cada decisão que você toma, mesmo e especialmente quando parece completamente local, privada e autônoma, está conectada com todas as decisões que a precederam e com todas as que virão depois. Cada hábito que você cultiva, mesmo que pareça um detalhe de pouca importância no quadro geral da sua existência, constrói uma arquitetura interna que determina que tipo de experiências podem naturalmente pousar no seu campo e quais passam direto por não encontrarem ressonância que as acolha. O sucesso genuíno em qualquer área da vida
Não acontece num instante de inspiração singular, nem como resultado de um golpe de sorte particularmente generoso. É o resultado acumulado e completamente previsível de milhares de pequenas decisões tomadas em silêncio, sem plateia, sem a adrenalina que acompanha os grandes momentos visíveis nas condições ordinárias e frequentemente pouco glamorosas, em que transcorre a maior parte da vida real de qualquer pessoa. Um hábito cultivado hoje, com constância genuína, se torna em um traço de caráter dentro de alguns meses de prática sustentada. Um traço de caráter sustentado durante anos se torna um destino que parece inevitável de fora, mas que de dentro é o resultado exato de milhares de escolhas que ninguém mais viu acontecer. Uma palavra pronunciada com presença real no momento certo pode mudar o estado interior de quem a recebe e modificar a direção de um relacionamento que, naquele instante, se encontrava num ponto de fratura silenciosa. Uma decisão corajosa tomada quando o conforto pedia para ficar parado pode mudar o rumo de uma vida inteira e enviar ondas invisíveis que tocam outras vidas, de maneiras que nunca poderão ser completamente rastreadas nem atribuídas ao gesto original que as produziu. Há um ponto preciso no caminho espiritual, onde a compreensão intelectual, por mais profunda, coerente e bem construída que seja, chega ao limite do que pode fazer por si só, sem se tornar um obstáculo disfarçado de progresso. É o ponto onde o conhecimento deve se transformar em prática encarnada, ou parar no limiar da transformação real, sem poder cruzá-lo, acumulando-se como teoria que agrada à mente, mas que não modifica a frequência a partir da qual se vive. As tradições kármicas mais antigas sabiam disso com uma clareza que não deixava lugar para a ambiguidade confortável. Entender as leis do karma sem aplicá-las conscientemente na vida cotidiana, nos momentos ordinários e nas circunstâncias que não parecem ter nenhum componente espiritual óbvio, é como estudar durante anos a teoria da natação, com todo o rigor acadêmico disponível, sem nunca entrar na água. A compreensão pode ser completamente impecável. A capacidade de nadar continuará sendo zero. Duas leis especialmente poderosas em termos de sua capacidade de transformar a experiência cotidiana de dentro para fora, da frequência interior para a realidade exterior, merecem ser não apenas compreendidas, mas ativadas através de uma prática deliberada, consciente e sustentada. A primeira é a lei da concentração, que as escolas contemplativas de praticamente todas as tradições importantes consideravam uma das ferramentas mais transformadoras disponíveis para qualquer ser humano que quisesse participar ativa e conscientemente na criação de sua própria experiência, em vez de ser simplesmente arrastado pelos padrões automáticos que o condicionamento e a história pessoal instalaram. Seu princípio central é simples no enunciado, extraordinariamente exigente na aplicação real e sustentada. Onde você coloca sua atenção de maneira consistente e com profundidade suficiente, ali flui sua energia vital. E onde sua energia flui consistentemente por tempo suficiente, ali começa a verdadeira transformação. Não a transformação superficial das formas externas que mudam, mas deixam intacto o padrão que a gerou, e sim, a transformação profunda e duradoura que ocorre quando uma força constante age sobre uma direção conscientemente escolhida por tempo suficiente para reorganizar os padrões que existiam antes de sua chegada. Isso tem implicações práticas que vão muito além da atitude positiva entendida como pensamento otimista superficial. A pessoa que habitualmente concentra sua atenção no que falta, no que poderia dar errado, nos erros do passado, que não podem ser desfeitos, e nas possíveis catástrofes do futuro que ainda não aconteceram, está irrigando com sua energia vital esse jardim específico, com uma constância que produz exatamente os frutos que se poderia prever a partir da natureza das sementes, não por castigo cósmico, mas por mecânica. E quem aprende a redirecionar essa mesma atenção para o que quer construir, para as versões de si mesmo e de sua vida que ainda não existem no plano físico visível, mas que podem ser habitadas na imaginação com suficiente detalhe emocional e suficiente sinceridade interior,
está semeando um tipo completamente diferente de semente no mesmo campo kármico. A segunda lei que merece prática ativa é a lei de dar, que as tradições espirituais de todos os tempos e de todas as geografias apontaram, com uma unanimidade que é consistente demais para ser ignorada, como um dos mecanismos mais diretos e mais poderosos para ativar o fluxo kármico na direção da expansão e da abundância genuínas. Não porque dar seja uma obrigação moral imposta por uma autoridade externa, que registra os atos de generosidade e os premia segundo algum critério que só ela conhece, mas porque dar, em seu sentido mais profundo e mais livre, é a ação que mais diretamente expressa no plano físico a compreensão que o ego da terceira dimensão resiste com todas as suas forças. E você não é uma entidade separada e sitiada que deve proteger seus recursos limitados de um mundo que ameaça constantemente esgotá-los. Você é parte de um fluxo que se fortalece e se expande quando se move, e estagna e seca quando é retido. Feche os olhos se puder fazer isso agora. Leve sua respiração a um ritmo lento e consciente, sentindo o ar entrar até a parte mais profunda dos pulmões, expandindo-se para os lados e sair sem nenhuma pressa para lugar nenhum. Cada exalação permite que o corpo solte um pouco mais da tensão que acumulou durante o dia. Não como um esforço, mas como uma permissão que você se dá. Imagine à sua frente uma pequena chama. Não uma chama dramática nem intensa, nem que exija atenção sustentada com esforço. Uma luz suave, estável, silenciosa, que existe sem necessidade de ser alimentada por nenhum esforço seu, porque tem sua própria fonte, que não depende das circunstâncias externas para se manter acesa. Vida. Essa chama representa sua atenção quando ela está livre da dispersão habitual, quando está disponível para ser direcionada com real intenção para onde você escolhe. Leve essa chama para o centro do seu peito, para esse espaço que se contrai quando há medo e se expande quando há amor genuíno. Permita que ele ilumine esse espaço por dentro. Agora, pense em algo que você genuinamente queira cultivar em sua vida neste período, não o que você acha que deveria querer para ser espiritual, responsável ou admirável, mas algo que, quando você o imagina presente em sua vida cotidiana, produz uma sensação real de expansão nesse mesmo centro que você está iluminando neste momento. Pode ser paciência nas situações que habitualmente te sobrecarregam. Pode ser clareza nos momentos em que a confusão costuma tomar o controle antes que você possa escolher como responder. Pode ser fortaleza diante das circunstâncias que tiveram a capacidade de fazer você se sentir pequeno ou insuficiente. Pode ser amor nos lugares exatos, onde o medo construiu muros que estão de pé há muito tempo, sem que ninguém tenha perguntado se ainda são necessários. Sustente essa intenção com a mesma delicadeza e a mesma firmeza com que você seguraria algo frágil e extraordinariamente valioso. E antes de encerrar esta prática, identifique uma maneira concreta, pequena e realizável hoje, de dar algo que possa nutrir alguém no seu ambiente. Uma palavra que alguém precisa ouvir e que você pode pronunciar. Tempo real e completamente presente. Não dividido entre múltiplas telas e preocupações, oferecido a alguém que precisa, mesmo que não tenha pedido explicitamente. Compreensão genuína, no momento em que a reação defensiva habitual seria muito mais fácil e mais confortável do que se abrir ao que o outro está vivendo. Esse ato de dar, por menor que pareça, medido pelos critérios do mundo exterior, ativa algo no campo kármico nenhuma compreensão puramente intelectual pode ativar. Porque diz ao universo com a linguagem que o universo compreende melhor do que qualquer declaração de intenções, a linguagem inconfundível das ações reais realizadas com consciência presente, que você entende como funciona o fluxo e que está disposto a ser parte ativa dele. Há uma armadilha que prende a maioria das pessoas que começam a entender as leis do karma e a trabalhar com elas com genuína seriedade. É uma armadilha sofisticada, bem disfarçada de profundidade espiritual, e seu efeito é precisamente o oposto ao que a pessoa que caiu nela acredita estar produzindo. A armadilha é esta:
tornar-se tão consciente do passado kármico, que está se extinguindo, e do futuro kármico, que está sendo construído, que se perde completamente de vista o único terreno onde a semeadura real acontece, o único momento onde o karma pode ser criado com intenção ou transformado com consciência presente. A sétima lei do karma, aquela que as tradições contemplativas consideravam a mais prática e a mais imediatamente aplicável de todas as leis do sistema, é a lei do presente. E o que ela afirma é algo que o mundo moderno, com seu culto ao planejamento meticuloso do futuro e sua tendência estrutural a viver em conversa permanente com o passado, torna estruturalmente difícil de compreender numa profundidade que seja operacionalmente transformadora. Só existe este momento, não como uma verdade reconfortante para repetir em momentos de ansiedade, mas como uma descrição literal e completamente verificável da estrutura do tempo, tal como a consciência realmente pode habitá-lo quando se remove o filtro dos hábitos mentais. O único lugar onde algo realmente está sendo vivido, onde as sementes kármicas realmente estão sendo semeadas ou transformadas, onde a escolha consciente pode realmente ocorrer em vez de ser simplesmente contemplada como possibilidade abstrata, é este instante preciso que se renova constantemente e que a maioria das pessoas passa a maior parte da vida atravessando sem realmente habitar. As implicações práticas desta compreensão para o trabalho kármico são enormes. Significa que o arrependimento pelo que se fez ou se deixou de fazer ontem, embora possa ter um valor momentâneo, se produzir uma compreensão genuína que modifica o comportamento presente, não tem nenhuma capacidade de transformar o karma de ontem, porque esse karma já foi semeado. Só a ação presente pode começar a gerar novas sementes que eventualmente equilibrem as antigas. E significa também que a antecipação ansiosa de um futuro que ainda não existe é, da perspectiva kármica estrita, uma forma de desperdiçar num campo completamente imaginário a energia que só pode plantar sementes reais no campo do presente, onde um realmente se encontra. Sinta suas mãos neste momento. Note o contato com o que as rodeia, a temperatura do ar sobre a pele, a textura do que tocam. Ouça os sons do ambiente em que você está, sem analisá-los nem classificá-los, simplesmente registrando que estão ali como parte do momento presente que você está habitando. Observe sua respiração, sem tentar modificá-la nem julgar se é a correta. Esses atos, aparentemente triviais, não são exercícios de relaxamento com benefícios secundários sobre a pressão arterial. São atos de retorno ao único ponto de onde o karma pode ser criado e transformado conscientemente. E esse retorno, praticado repetidamente nos momentos mais comuns e menos dramáticos do dia, produz com o tempo uma transformação na qualidade da presença que se leva a cada situação e cada relação que nenhuma quantidade de planejamento estratégico pode replicar porque opera em uma dimensão diferente. Premia a ação encarnada nas condições reais da vida cotidiana, não os propósitos sinceros que se formam em momentos de clareza inspirada e se dissolvem antes que chegue a primeira prova real, não as compreensões profundas que se têm durante a contemplação de domingo e se evaporam na segunda-feira, quando o chefe, os filhos, as contas e o trânsito reclamam simultaneamente atenção. No domingo parecia tão disponível. As ações concretas tomadas com presença real, repetidas com constância nas condições comuns da vida real, especialmente nos momentos em que o hábito antigo está puxando com força na direção contrária. E a nova escolha requer um esforço genuíno, ainda que pequeno. A mudança verdadeira e duradoura não ocorre nos grandes momentos de revelação, embora esses momentos possam ser o catalisador necessário que o inicia e lhe dá direção. Ocorrem os pequenos passos que são dados depois desses momentos, quando a clareza da iluminação se assentou, e o que permanece é simplesmente o trabalho cotidiano, e às vezes pouco glamouroso de encarnar nas circunstâncias reais da vida, o que em um instante foi visto com tanta clareza. Pequenas decisões tomadas com consciência, pequenas escolhas feitas a partir da intenção,
Em vez do automatismo, pequenas ações repetidas a cada dia, com o reconhecimento de que cada uma delas está construindo algo que neste momento ainda não pode ser visto em sua totalidade, mas que o campo kármico registra com a mesma fidelidade e imparcialidade, assim como a Terra registra cada semente que recebe, não importa quão pequena seja, nem se alguém estava presente para vê-la cair. Há uma lei do karma, que é especialmente difícil de integrar no mundo contemporâneo, porque contradiz diretamente um dos valores mais profundamente enraizados na cultura moderna, a velocidade. Vivemos numa civilização que construiu sua identidade em torno do imediatismo, que mede o valor das coisas em parte pela rapidez com que produzem resultados visíveis, mensuráveis, que treinou seus membros desde a infância, para esperar que o esforço seja recompensado em tempos cada vez mais curtos, e que interpreta a ausência de resultados rápidos como evidência de que algo está falhando, de que o caminho escolhido é o errado, de que talvez o esforço não valha o que se pede por ele. Neste contexto, a nona lei do karma, a lei da paciência e da recompensa, não só é contracultural, é profundamente perturbadora para a parte da psique que foi formada por esse sistema de valores. Porque pede algo que essa parte da psique considera quase impossível: confiar num processo cujos resultados visíveis ainda não estão disponíveis e cujo tempo de maturação não pode ser acelerado por nenhuma urgência, ansiedade ou esforço adicional. O bambu é uma das imagens que as tradições orientais usaram por séculos para transmitir essa lei, e continua sendo extraordinariamente útil, precisamente porque seu comportamento biológico real é tão surpreendente que é difícil de acreditar na primeira vez que se conhece. O bambu gigante, dependendo da espécie, passa entre 3 e 5 anos crescendo exclusivamente debaixo da terra. Todo o seu processo vital durante esse período é dedicado a construir um sistema de raízes tão vasto, tão profundo, tão robustamente interconectado, que quem não sabe o que está acontecendo debaixo da superfície visível poderia estar parado exatamente sobre esse solo durante esses anos e não ver absolutamente nada que indicasse que algo importante estava em processo. Nenhum broto, nenhum sinal visível de atividade, nada que justificasse o investimento de água, cuidado, de espera paciente. E então, quando o sistema de raízes atinge a maturidade e solidez que precisava para sustentar o que vem, o bambu emerge à superfície e cresce mais de 20 metros no decorrer de poucas semanas, a uma velocidade que quem o observa sem saber a história subterrânea poderia atribuir a um milagre, mas que na verdade é simplesmente a expressão natural de toda a preparação invisível que precedeu esse momento de eclosão, aparentemente repentina. O progresso mais sólido e duradouro funciona assim. Existem períodos na vida de uma pessoa onde o trabalho interior que ela está realizando não produz nenhum resultado visível no plano exterior que os outros possam observar e confirmar. Períodos em que a sensação de estar avançando é escassa ou inexistente, onde as circunstâncias externas não parecem ter mudado significativamente, apesar do esforço contínuo, onde a tentação de concluir que o caminho escolhido não está funcionando e de buscar algo que produza resultados mais rápidos e espetaculares é especialmente intensa. Mas as raízes estão sendo construídas. O sistema que sustentará tudo o que vem depois está se consolidando no silêncio dos processos que não têm audiência. E quando chegar o momento da eclosão, que sempre chega se as raízes foram nutridas com a constância que o processo exige, a manifestação terá exatamente a solidez e a coerência que lhe confere o fato de ser sustentada por uma estrutura invisível que foi construída com paciência real e não com urgência ansiosa. Cada esforço que você faz na direção da sua transformação kármica, cada dia que você escolhe não desistir quando a evidência visível no mundo exterior ainda não confirma que o caminho é o correto, cada momento em que você semeia uma semente consciente, mesmo que ainda não possa ver nem o broto, nem a árvore, nem o fruto que essa semente produzirá eventualmente, está construindo raízes que o campo kármico conhece
e registra com uma fidelidade que não é perturbada pela impaciência do semeador. O universo não tem pressa, porque não tem medo de chegar tarde. E quando você aprende a operar com essa mesma confiança, quando a urgência ansiosa se transforma na paciência ativa de quem sabe que está construindo algo real, mesmo que ainda não possa vê-lo em sua totalidade, algo muda na qualidade da energia que você leva para o trabalho cotidiano, que por sua vez muda a natureza das sementes que você está plantando. A paciência não é passividade, é a forma mais sofisticada de confiança que um ser humano pode sustentar nas condições reais da existência, onde os resultados visíveis nem sempre chegam no tempo que se esperava, e onde a fé no processo deve ser sustentada com recursos que vêm de dentro, e não da confirmação externa que ainda não chegou. Chegamos agora à lei que as tradições contemplativas reservavam para o final da completa doutrina kármica, não porque fosse menos importante que as anteriores em termos absolutos, mas porque só pode ser verdadeiramente recebida por verdadeiramente vivida por alguém que tenha percorrido com suficiente honestidade e suficiente constância as compreensões que a precedem. É a lei do significado e da inspiração, e o que ela revela transcende completamente o quadro de causa e efeito individual e pessoal, em que se movem todas as leis anteriores para apontar para algo que as tradições espirituais de todos os tempos e de todas as geografias identificaram como a dimensão, onde o karma individual se torna em algo cujo impacto se estende muito além dos limites de uma só vida e de uma só história pessoal. Sua vida não está aqui apenas para ser sobrevivida com a menor quantidade possível de sofrimento. Não está aqui unicamente para acumular experiências prazerosas e evitar as dolorosas com a maior eficiência possível. Está aqui para ser habitada com uma consciência que lhe conceda o tipo de significado que transforma cada experiência, inclusive e especialmente as mais dolorosas e as mais desconcertantes, em material de transformação real que pode ser oferecido, eventualmente, ao tecido mais amplo da existência. E esse significado não está esperando ser encontrado como um objeto perdido em algum canto do universo. Ele é criado. É criado a cada momento em que você escolhe responder ao que a vida traz, com a consciência que cultivou, em vez de reagir com o automatismo do hábito que existia antes de você começar a despertar. É criado a cada instante em que você decide que o que está fazendo, mesmo que ninguém mais possa ver em toda a sua profundidade, nem confirmá-lo com sua aprovação, tem um valor que não depende do reconhecimento externo para ser completamente real e completamente significativo no campo da existência. A 10ª lei conecta o karma individual com o karma coletivo através do princípio da inspiração, que em seu sentido mais profundo não significa entretenimento motivacional, mas a capacidade de um ser humano de ascender em outros, através do testemunho vivo de sua própria transformação, algo que esses outros não teriam conseguido ascender em si mesmos, unicamente através da compreensão abstrata. Um conselho dado pela sabedoria real de quem atravessou o fogo de certa experiência, que carrega em seu interior a evidência viva de que esse fogo pode ser atravessado e que, do outro lado, há algo que vale o que custou chegar até ele. Pode mudar o rumo de uma vida que estava prestes a tomar uma direção que teria custado anos de sofrimento adicional recuperar. Um sorriso oferecido com presença autêntica, no momento preciso em que alguém estava à beira do desespero, pode ser o pequeno peso que incline a balança interior dessa pessoa para a esperança. Quando o desespero parecia a única opção disponível, uma decisão corajosa tomada num momento de incerteza genuína, que mostra a quem tem o privilégio de observá-la que é possível escolher com coragem, quando o medo seria incomparavelmente mais fácil e mais justificável. Pode inspirar um tipo de coragem em outros que nenhuma quantidade de discursos motivacionais teria conseguido produzir, porque vem da evidência inconfundível e intransferível de alguém que realmente o fez em condições reais. A 11ª lei, a lei do foco, adiciona a dimensão da disciplina da atenção,
que sustenta o significado nas condições ordinárias e frequentemente pouco inspiradoras da vida cotidiana. Não o foco de quem se fecha ao mundo para proteger sua energia de tudo o que poderia perturbá-lo, mas o foco de quem aprendeu a manter contato com o que importa, mesmo quando o ambiente está saturado de coisas que não importam, mas que gritam com muito mais energia e muito mais urgência do que as coisas que realmente importam. E a 12ª e última lei, a lei do ser, é talvez a mais difícil de transmitir em palavras, porque aponta para algo que está na origem de todas as outras, e que só pode ser verdadeiramente compreendido quando as outras 11 foram trabalhadas com profundidade e tempo suficientes. Afirma que, em última análise, o que o campo kármico registra com maior fidelidade e responde com maior exatidão, não é apenas o que você faz, mas a qualidade de consciência a partir da qual você o faz. O mesmo gesto externo, a mesma palavra pronunciada, a mesma ação realizada, produz efeitos kármicos completamente diferentes, dependendo do estado interior de onde emerge. Uma ajuda oferecida por amor genuíno e uma ajuda oferecida por culpa ou medo do julgamento alheio podem ser exteriormente indistinguíveis, mas o campo kármico as distingue com uma precisão que nada tem a ver com a moralidade convencional e tudo a ver com a física da consciência. Cada um desses gestos vibra em uma frequência diferente e, portanto, produz ressonâncias diferentes no campo invisível, onde o karma é semeado e colhido. Quando suas ações estão impregnadas do significado que nasce de conhecer, mesmo que de forma imperfeita e intermitente, quem você realmente é além dos papéis que desempenha e das histórias que conta sobre si mesmo. Quando o que você dá ao mundo tem a qualidade de algo que surge da sua verdade mais profunda, quando sua vida expressa, com cada vez maior coerência e menor distorção aquilo para o qual você genuinamente veio aqui, o karma deixa de ser o nome de uma mecânica que opera sobre você de fora. Torna-se o nome do processo de feedback entre o seu ser interior e a sua realidade exterior que, compreendido e trabalhado com consciência crescente, produz exatamente o tipo de vida que a alma veio aqui para viver e que nenhuma circunstância externa, por mais favorável ou adversa que seja, pode conceder ou arrebatar completamente. Agora respire fundo e permita que o que você acabou de receber se assente no solo da sua compreensão, antes que a mente corra para catalogá-lo e processá-lo com a velocidade habitual. Você percorreu neste tempo um caminho que as tradições mais antigas da humanidade construíram durante milênios de observação paciente e transmissão cuidadosa, um caminho que não tem início nem fim definitivos, porque é circular como a própria vida, mas que tem uma direção que sempre aponta para dentro antes de se expressar para fora. O karma é aprendizado. Cada palavra pronunciada de certo estado interior é uma semente. Cada ação realizada com consciência presente ou sem ela é uma semente que o jardim invisível registra com a mesma fidelidade e imparcialidade com que a terra registra tudo o que cai sobre ela, sem julgar a intenção do semeador, mas respondendo com exatidão à natureza do que foi semeado. Este espaço existe para almas que estão despertando de maneiras que o mundo que as rodeia nem sempre compreende, nem valida, para aqueles que sentem em seu interior que a vida, mais que rotina, mais que sobrevivência gerenciada com maior ou menor eficiência, mais que uma série de circunstâncias às quais reagir sem jamais se perguntar de onde vêm nem para onde apontam. Para aqueles que estão prontos para assumir a responsabilidade mais profunda e mais libertadora que um ser humano pode assumir, a de sua própria consciência. Se você sente que pertence a esta comunidade de almas que estão escolhendo despertar, inscreva-se e caminhe junto àqueles que também estão escolhendo viver com mais consciência, mais responsabilidade e mais presença real em cada momento da vida que lhes resta para habitar. E guarde esta compreensão no lugar onde as verdades que mudam a vida são guardadas, não na mente que as cataloga e as compara, ou no coração que as reconhece. Tudo o que você dá retorna transformado. Tudo o que você semeia com consciência, com amor
e com a disposição de não controlar o tempo nem a forma da colheita, retorna multiplicado pela inteligência de uma existência que está sempre se movendo na direção da maior vida, da maior consciência, da maior capacidade de cada ser de expressar no mundo exterior o que mais profundamente é em seu interior. Sua vida não é acaso, é criação, e a diferença entre essas duas palavras é exatamente a diferença entre quem dorme e quem começou a despertar.